O ceticismo é uma questão interessante, mas quando a gente pensa em ceticismo no mesmo meio cristão evangélico, parece que é estranho termos cristãos céticos, né? Como é que a gente conceituaria ceticismo? Se você fosse assim, explicar para uma pessoa que não tem noção do que é ceticismo, como é que vocês explicariam? Ceticismo é isso? Bem, primeiro eu diria que ceticismo no meio evangélico é um paradoxo. É quase que inaceitável, né? Mas ceticismo tem um viés filosófico e talvez tenha um viés do senso comum. Né? Na filosofia é a doutrina que questiona toda e qualquer verdade apresentada como absoluta e até mesmo a possibilidade de se alcançar verdades. De ter uma verdade. Né? Popularmente eu passo para o Matheus aí. Não, tranquilo. Eu apoio o relator. Né? Apoio o relator. É interessante isso, porque quando a gente começa a trabalhar com esse novo tempo que a gente está vendo, a gente está em 2018, né? Eu acho que quando você vai vendo o tanto que a gente avançou já, começa a ficar preocupante, né? Porque tem gente que, como o pastor falou, assim, eu acredito que se a gente pegar o ceticismo e colocar junto com o cristianismo, o pessoal fica meio aflito, né? Fica assim, meu Deus, de fato é um paradoxo. Mas tem algumas coisas que você precisa pegar ali do que o cético tem, né? Do questionar, do saber e tal, mas tem uma linha que, se você passar dela, talvez você não consiga voltar mais. Porque eu acho que o que acontece, assim, são os dois extremos, né? Os dois lados do pêndulo. Se eu tenho o cético do lado, eu tenho o crédulo ingênuo do outro. Porque a credulidade, ela não pode ser ingênua. Pelo menos o que eu entendo, a Bíblia, por exemplo, Romanos 12, fala que o nosso culto a Deus tem que ser lógico, racional. Né? Em 1 Pedro fala que nós temos que saber da razão da esperança que nós temos. Sim. Então, isso mostra que não é uma ingenuidade, não é uma coisa assim cega, obtusa. A fé em si, perdão pastor, mas a fé em si, ela não é só algo emocional, ela não pode ser, né? Nós somos conquistados para Cristo e cremos em Jesus, tem que ser primeiramente uma forma racional. A gente precisa crer racionalmente. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai ter uma base e né, quando Paulo fala para a gente alcançar a maturidade, para não ser levado por qualquer vento de doutrina, é para isso. Porque se você racionalmente crê em Cristo, não é algo emocional que vai te tirar dessa razão. Né? Nós somos confirmados pelo Espírito, claro, de fato, mas a razão ela é importante no fato da nossa fé. Né? O cristão ele precisa entender racionalmente a criação, racionalmente o sacrifício de Jesus, porque senão ele vai ser realmente desviado por qualquer um mais emocional, um que leve ele a algum tipo de envolvimento maior, ele vai acabar se desviando ou deixando de crer. Né? Eu acredito em uma fé racional, eu não vejo problemas em se fazer perguntas. Eu não acredito que dúvida seja sinônimo de incredulidade, mas eu acho que o ceticismo não é isso. É pontual. Que o ceticismo ele vai além, ele nega verdades absolutas e até mesmo que você consiga alcançá-las. Então não é simplesmente um questionamento ou uma dúvida, mas é uma negação. Então, claro, talvez a gente possa flertar um pouquinho com ele para racionalizar a fé, para questioná-la e tal, mas na essência da coisa o ceticismo vai muito além disso. Talvez a gente tenha, como se você fosse um torcedor de um determinado clube, ferrenho, torce, veste a camisa, chora pelo clube, isso é o ceticismo propriamente dito. Agora, aquele que de vez em quando vê o jogo e tudo, é o ceticismo eventual. Quer dizer, não é ceticismo, então. É uma pessoa que tem momentos céticos, mas não mas não está no ceticismo. É porque tem o cético, popularmente falando, que é o que duvida, que é o que não acredita, o incrédulo, nós diríamos, né? Mas, assim, na essência filosófica não é bem isso. Por isso que eu iniciei dizendo que ceticismo e cristianismo são coisas irreconciliáveis. Porque o ceticismo é uma filosofia de que não há verdades absolutas. Não há verdade absoluta. Né? Sim, e não é possível também alcançá-las. Ele questiona tudo, mas não responde nada. Parece que isso tudo aí teve muita força no século XIX. Eu imagino
Porque foi um século tão difícil, né? Homens como Nietzsche, Marx, quem mais, meu Deus? O próprio Charles Darwin. 20, né? Então, assim, são pessoas que começaram a ir na contramão de tudo que era questão de fé, de absolutos, né? Iluminismo, né? Um século antes deu esse boom. Um pouco antes. Exatamente. Eu acho que a gente acaba caindo. Eu pegar aqui o que o pastor falou, se a gente colocar o ceticismo dessa forma, de fato, a gente, né, não pode andar ele em concordância com o cristianismo, uma vez que ele vai assumir esse viés, né, de realmente não assumir nenhuma verdade. Mas, como eu falei, eu acredito que a gente precisa ensinar a igreja a questionar algumas coisas, né? Eu acredito nisso. A gente precisa ensinar a igreja a buscar, a ser mais bereana, assim, a chegar... É verdade isso aí? O que está acontecendo? E isso Por que é? Isso não é ceticismo. Entendeu? E não é ceticismo, não é ceticismo. Mas eu acho que a gente veio... Eu, particularmente, vim de um tempo em que você não podia questionar nada dentro da igreja, né? Você não podia... Se você questionasse, você falasse... Você não crê, você é incrédulo, você não está crendo, você está duvidando. Coloca na tela aí a primeira pergunta, à luz até do que a gente viu. O cético é um desconfiado? O que vocês pensam? Eu acho que, de fato, ele é, mas chega a ser um pouco mais, né? Aí, um desconfiado, a gente não pode só acusar ele, né? O cético, aí eu estou sempre pegando aqui, a gente está usando o pressuposto, né? Tá? A gente já teve aqui uma base no programa, então, assim... Se a gente for tratar o cético como aquele que não crê, ele não vai ser só um desconfiado. Ele vai ser aquele que tem uma certeza que não tem certezas, né? Tem uma certeza que não há verdades. Né? Ele assume isso. Né? Então, assim, se você pensar, nós mineiros somos céticos, culturalmente céticos, né? Qual o bicho desconfiado mineiro, não gosta de mudança, né? Eu penso que o cético é um desconfiado. Se você pensar que confiança é sinônimo de fé, né? Então, a partir do momento que o cético não é um crédulo, ele é um desconfiado. Né? Agora, é bom, assim, apesar da base filosófica, a gente pegar popularmente falando, né, o que é o ceticismo. E aí a desconfiança mesmo, né? De qualquer verdade que se mostre, que seja imposta. Por aí vai. Agora, você mencionou aí um paradoxo, Samir. Coloca a segunda pergunta, por favor, porque me parece mesmo que é um paradoxo que existe, né? Uma contradição. Não é uma contradição alguém ser um crente cético? Porque me parece assim, ou você é crente ou você é cético. Crente é aquele que crê, o cético é aquele que não crê, né? Concorda? Eu acredito que, de fato, você ser um crente, um cristão cético, nesse ponto é complicado. Como a gente falou um pouquinho antes, né? E eu, assim, de fato, acredito que a gente precisa urgentemente sempre perguntar, sempre questionar. Até para a própria Bíblia a gente tem que perguntar, o que é isso? Mas por que isso aconteceu? Para a gente aprender, né? Aprender. São princípios, né, que a gente precisa para receber mais e tal. Mas um cristão cético, de fato, eu acredito que não é algo correto, não é algo certo, né? É algo contraditório. Ou ele crê ou ele não crê. Ou ele crê ou não. Por que hoje em dia o pessoal está com dificuldade de falar que é crente? Eu tinha tanto, não vou dizer orgulho, mas assim, quando eu aceitei a Cristo, mas me dá uma satisfação dizer, não, eu sou crente. Hoje em dia o pessoal tem vergonha, né? Eu falo ainda, gente, você tem que falar que vocês são crente. Né? Que crente parece ofensivo hoje, entendeu? Você fala, sou crente e... não, mistura com tanta coisa. Eu sou evangélico, pastor. Eu sou protestante. Eu sou apostólico. Não, sou crente, cara. Na verdade, eu acho que a palavra crente, ela está queimada. Está queimada. Por escândalos, por comportamentos indevidos. E até mesmo a palavra evangélico também está. Pegou, acho que as duas estão, né? Aí você vê alguns preferindo dizer que são cristãos. Eu não vou dizer que seja contra isso, não. Né? Não quero polemizar aqui, mas se ser crente ou ser evangélico é o que alguns programas de televisão, não os da Rede Super, claro, né, mostram, eu prefiro dizer que eu não sou. Não é nenhum deles. A minha dificuldade, porque está muito comum assim hoje em dia, eu sempre digo isso lá na redação, quando eles vão fazer marcação. O Matheus trabalha na redação há um bom tempo, né, Matheus, aqui da TV.
Aí ligar para alguém, um médico para vir, sei lá, um advogado. Aí no contato, olha aqui da Rede Super, nós temos um programa sobre tal pauta, e aí fazer a pergunta, o senhor é cristão? Via de regra, ele ou ela dizia, sou cristão. Porque no Brasil, 99% das pessoas são cristãos. Cristãos católicos. Cristãos até espírita se considera cristão. Sim. Então, eu acho que define pouco. O que é inaceitável. O que é inaceitável, mas eu estou dizendo assim, o tipo de abordagem que você faz, porque às vezes você pergunta a pessoa, sou cristão, você está querendo entender o que da pessoa? Então você fala, você é cristão protestante, cristão evangélico? Alguma coisa Talvez assim. Talvez a gente possa dizer cristão raiz ou cristão Nutella. O duro saber quem é o Nutella, meu filho. Olha, pensando nessa questão do ceticismo, tem uma pergunta simples, pequena, mas que eu queria que vocês respondessem. Olha na tela aí. Ceticismo é pecado? Vocês conceituariam ceticismo como pecado? Olha, pegando a essência da palavra, sim. Porque é a negação da verdade, ok? Agora, popularmente falando, se você quiser dizer que o cético é um questionador, eu diria que não. Tá. Então, depende muito do seu conceito de cético ou de ceticismo. Então, nós estamos com duas linhas de ceticismo aqui. O ceticismo raiz, que é assim, eu nego toda a verdade, não há absolutos, sobretudo sobrenaturais, então aí é pecado, porque nega Deus. É o único pecado, né? Ele se torna o pecado principal. E se você me lembrou agora, os fariseus, eles foram céticos em relação a Jesus. Exatamente. Demais, né? Então, nesse sentido, eles foram... Negaram a divindade. Pecaram. E até cometeram um pecado imperdoável, né? Sim, por isso que a gente fala. Quando o pessoal pergunta, né? Eu falo, esse é o pecado que não tem perdão, né? Que é o que não tem não crer, né? Agora, você questionar o status quo, você questionar a tradição, Jesus fez isso exatamente com os fariseus o tempo todo. Sim. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.